Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Procurador. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Procurador José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra. Felicito desde já por estar entre os candidatos propostos pelo Governo para este cargo que se propõe a ocupar. Agradeço também a apresentação que nos fez do seu vasto currículo profissional, onde se destacam funções de grande relevância para o exercício do cargo, como acabou de nos dizer, relacionado com os fundos comunitários, com fraudes financeiras em geral e com a sua ligação ao Eurojust. Eu gostaria de sublinhar que considero que estamos a fazer história. E estamos a fazer história porque, efetivamente, esta é a primeira vez que este Parlamento procede a uma audição a candidatos ao cargo de Procurador Europeu, num processo de concretização da recém-criada Procuradoria Europeia. É assim dado um passo importante para a sua concretização, para o combate à fraude, e agora que estamos em vésperas, ou digamos no advento de um novo quadro financeiro plurianual, essa oportunidade ainda aumenta, porque cada vez mais temos que ter essa preocupação de combater a fraude, a corrupção, as infrações financeiras graves, sobretudo de dimensão transnacional, e exatamente por isso é que é criada esta situação da Procuradoria Europeia. Procuradoria essa que, como sabe, também como nós, está ancorada no Tratado de Lisboa, que dava um grande ênfase ao combate às questões relacionadas com as fraudes financeiras. E, dito isto, e neste contexto, o que eu gostaria de lhe perguntar numa primeira questão que lhe coloco é que nos desse conta, traços gerais, naturalmente, daquilo que é a sua perspectiva relativamente às prioridades para o mandato, as linhas estratégicas da sua ação, de que pretende implementar, os principais domínios de atuação, o relacionamento com as autoridades nacionais e a comunicação com os cidadãos, que hoje em dia, como sabe, é de facto essencial em matéria de dar conta das funções públicas que exercemos e também de transparência da nossa ação. Uma segunda questão tem a ver com o facto de o orçamento da União Europeia ser utilizado, como toda a gente sabe, e como aqui já foi referido, para a atribuição de subsídios e, sobretudo, ao nível dos fundos comunitários, e, portanto, tem que ser dada uma grande atenção à corrupção e às situações de fraude que podem existir a esse nível. E, portanto, temos a obrigação de proteger os interesses financeiros da União Europeia dessas infrações penais que geram grandes prejuízos para o orçamento europeu. Gostaria de mencionar um inquérito do Eurobarómetro sobre corrupção, realizado recentemente, e que evidencia que mais de metade da população da União Europeia considera que a corrupção aumentou ao longo dos últimos anos. Anualmente, identifica mesmo esse estudo que tem um custo superior a 900 milhões de euros para os cofres da União Europeia. É um montante que cobre todos os tipos de corrupção, incluindo as infrações que envolvem o orçamento da União Europeia. E, infelizmente, a corrupção continua assim, e é de facto um dos grandes desafios que eu penso que tem pela frente qualquer pessoa que venha ocupar esse cargo, e o Sr. Procurador em particular, uma vez que tem todas as condições para o vir a exercer, não só pelo currículo que já nos mostrou, que já nos identificou, mas também porque cumpre todos os requisitos e que o trouxe até aqui, de elegibilidade e de condições de exercício do cargo. E, portanto, em relação a isso, o que eu gostaria de lhe perguntar é como pensa que a Procuradoria Europeia poderá contribuir para a diminuição desse impacto. Essa era uma questão que gostaria também de deixar. Uma última questão tem a ver com um relatório do Tribunal de Contas de janeiro de 2019, que também refere sucessivamente no texto a necessidade de ações para combater a fraude nas despesas da União Europeia. Diz mesmo que 7 em cada 10 cidadãos considera que a fraude é lesiva do interesse da União Europeia e que ocorre com muita frequência. Infelizmente, as atividades de combate à fraude, na percepção dos cidadãos, até à data têm sido insuficientes. E põe mesmo ênfase no facto do organismo de combate à infração fiscal que não ter uma atuação suficiente para esse combate e que deveria até haver alguma alteração a esse nível. E, portanto, o que eu gostaria também de lhe perguntar
é se concorda que deverá ser repensado e reconsiderado o papel e a responsabilidade do organismo europeu de luta antifraude. Muito obrigada.